Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra aí o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e versículo de número 14, que diz desta maneira: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amados, continuando a nossa tríade do Evangelho de João, nós estaremos falando aqui sobre Jesus. Ele está preparando os discípulos, os seus seguidores, para a realidade da cruz que ele também carregaria por causa do seu nome. Também fala sobre o trabalho do Espírito Santo e depois tristeza e alegria e depois a vitória sobre o mundo. Amados, nós começamos falando agora sobre a realidade do sofrimento de Cristo ali no Calvário. Ali nós começamos a ver nos primeiros versículos eles preparando os discípulos, ou seja, seus seguidores, para a realidade da cruz, que eles também carregariam por causa do seu nome. Amados, Jesus, ele falou que era importante que ele fosse levantado. Olha, e eu quero te dizer uma coisa: é importante que nós possamos entender o que vai acontecer na nossa vida espiritual, para que nós possamos estar firmes diante do Senhor e vivendo para Ele, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós vamos aqui dar uma caminhadinha breve e rápida sobre o trabalho do Espírito Santo, ou seja, a obra do Espírito Santo. Durante a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, ele falou 5 vezes a respeito do Espírito Santo. Nós vamos lá no capítulo 14, depois no 15 e no 16, ali nesses 3 capítulos ele fala 5 vezes. E nós vemos aqui ele falando, nesses 3 primeiros versículos, sobre o Pai, Jesus e o Espírito Santo. São incluídos juntos para que possamos entender, os 3 são realmente um só Deus. Ali nós estamos vendo ali a trindade ou a triunidade. Ali é a manifestação de Deus. Deus está presente ali naquele momento, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus. A palavra traduzida aqui por auxiliador vem da palavra paracleto. Do grego, esta palavra significa consolador. O Espírito, ou advogado, ou um advogado, alguém íntimo, presente ali para defender uma pessoa em um julgamento. Alguém que fica com a pessoa para ajudar e aconselhar. Amados, nesse momento você sabe que o Espírito Santo está ao teu lado. O Espírito Santo faz isso por nós. Ele nos defende. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos aconselha sobre o que fazer. Ele é o Espírito da verdade que nos ensina e guia em toda a verdade. Ele evita que sejamos enganados por falsos mestres, amados. Esse momento que a palavra está ministrada ao seu coração, amados, ele convenceu o mundo de que temos uma ideia errada a respeito do pecado. É difícil para nós admitirmos que somos pecadores. Pensamos que somos muitos bonzinhos. Muitas vezes nós vamos ministrar alguém e a pessoa diz: eu tenho Deus no meu coração. Ah, não, eu tenho Jesus no meu coração. Mas ele fala isso, mas ele não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Como é que ele pode ter Jesus e tem vergonha de dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida? Então, nesse momento, o Espírito Santo nos mostra o que somos aos olhos de Deus. Alguma vez você já ficou surpreso ao ver que a camisa ou o vestido que você estava usando tinha manchas? Dentro de casa pareciam limpos, mas fora, com a claridade da luz, você pôde ver as manchas. O Espírito Santo faz brilhar em nós a luz divina e nos mostra que, quão sujos nós somos por causa do pecado. Então, meu amado, aqui nós vemos o quê? O trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo sobre a nossa vida. E agora eu quero falar para você e para mim sobre tristeza e alegria, ou seja, eu venci. É interessante você observar isso. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 16 ao versículo de número 24. Os discípulos estavam tristes porque Jesus ia deixá-los, mas Jesus fez a todos os seus seguidores uma preciosa promessa.
16, 23, ele diz, olha só o que ele fala aqui. E naquele dia, nada me perguntareis, na verdade, vos digo que tudo quanto perdides ao meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Ok, eu afirmo que se pedir alguma coisa em meu nome, o Pai lhes dará. Aqui ele está deixando claro aqui uma intimidade muito grande. Se pedíssemos a uma pessoa importante alguma coisa, não a receberíamos por não sermos conhecidos. Mas se tivéssemos permissão de pedir em nome do presidente de nosso país, todos se apressariam em nos atender. Deus, o Pai, certamente trará o que o Filho pede. Quando permitimos que Jesus viva em nós, aí sim a glória de Deus se manifesta de uma forma poderosa e podemos orar em seu nome. Pelas mesmas coisas ele oraria. Amados, então podemos ter a certeza da resposta. Cristo em nós, a esperança da glória. A última parte nós falaremos sobre a vitória sobre o mundo. Jesus sabia que dentro de poucas horas seria preso e que todos os seus discípulos, olha só, o abandonariam para salvar as suas próprias vidas. Ele lhes mostrou o que iria acontecer. Ele queria que eles soubessem que o seu sofrimento e morte não significavam derrota, faziam parte do plano de Deus. Amados, mais uma vez eu falo para você, Deus não foi pego de calças curtas. É um plano. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Era através do seu sofrimento e morte que as almas poderiam ser salvas. Amados, o mundo diria, esqueça os outros, salve a ti mesmo. Mas Jesus venceu a tentação do mundo. Ele estava fazendo o que Deus queria que fizesse. Fazer o que Deus quer, custe o que custar, é ter vitória sobre o mundo. Essa palavra para mim e para você mostra que nós precisamos lutar para que possamos ter vitória sobre o mundo. Amados, os discípulos iriam sofrer, mas Jesus lhes disse que permanecessem nele e ele os ajudaria. Todos aqueles que seguem a Jesus terão que enfrentar problemas e sofrimentos neste mundo, mas o Espírito Santo será o nosso auxiliador. Ele é o Allos Paracletos. Amados, nossa vitória não está naquilo que podemos fazer por nós mesmos, mas no que Ele faz por nós. Ele fica conosco, dando-nos coragem, força e paz em tempos de sofrimento. Nosso sofrimento por Jesus durará um pouco de tempo. Depois reinaremos com Ele em eterna alegria e glória, e não haverá mais sofrimento. E eu digo isto, ele deixa bem claro no versículo 33. Olha, para que por meio da união comigo vocês tenham paz. Tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, terão aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, nós começamos a entender e compreender a presença de Deus em nossas vidas. E é aqui que nós começamos a dar glórias a Deus. Antes da morte de Jesus, os discípulos não precisavam orar em seu nome, pois ele estava ali para lhes pedirem tudo pessoalmente. Esse elemento dinâmico da conversa não devia ser eliminado, só que agora isso se daria mediante o conselheiro que Jesus enviaria. Aqui você começa a entender, amados, que Cristo ele estava preocupado e ao mesmo tempo estava ensinando os discípulos a terem paz em si mesmo e confiança, porque Jesus nunca os abandonaria. E assim como eles conversavam pessoalmente com Jesus, eles continuariam conversando, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, e falando em nome de Jesus, orando ao Pai, e assim Deus estaria respondendo para eles e trazendo a paz que excede todo o entendimento. Meu amado, Deus te abençoe, Deus te dê um dia de paz, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.